Olá, meus meninos do terceiro ano, tudo bem? Vamos nos localizar. Conseguimos terminar o terceiro bimestre. Que coisa, hein, pequenos? Como que a gente imaginaria que esse terceiro ano terminaria, né? Começamos as nossas aulas presenciais, trocando nossas ideias, batendo tanto papo, e de repente vem essa pandemia da Covid-19 e nos põe em casa. Mas eu acho que nós conseguimos sair da melhor forma possível de uma situação que parecia quase impossível, né? E a gente conseguiu dar as videoaulas, a gente conseguiu conversar muito, eu acabei conhecendo os pais de vocês mais do que já conhecia, trocando as nossas ideias pelas redes sociais, pelo WhatsApp, e vendo vocês desta maneira. Não foi a melhor maneira, óbvio que a gente queria toda aquela tradição de um terceiro ano e tal, mas é um acontecimento diferente de qualquer coisa que o mundo já viveu. Então, nós acabamos meio que tirando de letra e terminamos o terceiro bimestre. As notas estão tranquilas, essa parte é a parte que mais me incomoda e mais me chateia, ter que dar nota, etc. Mas nós estamos com tudo arrumadinho, né, meus meninos? As notas de vocês de texto, de literatura, de redação estão tranquilas, graças a Deus. O importante, eu sempre disse desde o primeiro dia de aula, são os vestibulares. Então, nota aqui na escola a gente conseguiu resolver, mas não é isso que interessa agora. O interessante é vocês estarem muito bem preparados para o Enem em janeiro e para os outros vestibulares que vocês prestarão neste ano e no início do ano que vem. Então estudem, assistam a essas videoaulas quantas vezes forem necessário. Vocês precisam estar muito bem preparados. Eu tenho feito as aulas com muito carinho e muito preocupado em que elas sejam muito coerentes com o que os vestibulares exigirão de vocês, tá? Ainda me coloco totalmente à disposição para a gente terminar essa revisão da literatura. Hoje é uma aula de literatura, essa que o seu tio está falando para vocês. Óbvio que estou totalmente à disposição para redação e para texto, mas hoje a gente vai continuar vendo literatura. E, coincidentemente, falaremos de Graciliano Ramos, que fala do Nordeste brasileiro, do regionalismo nordestino, mais especificamente de Alagoas, a terra do Graciliano Ramos, e da seca, né? A grande seca nordestina, representada numa das maiores e mais belas obras mundiais, Vidas Secas, além das outras obras do Graciliano, é óbvio. Mas eu falo da coincidência porque nós estamos hoje num calor insuportável. Estou com um ventiladorzinho aqui fazendo barulho, talvez irrite um pouquinho na hora de vocês assistirem. E lá fora tem um conjunto musical tocando as cigarras, pedindo chuva, né? Então tem os barulhinhos das cigarras, tem o ventiladorzinho aqui para dar uma amenizada no calorão e na seca do Brasil, né, pequenos? Que coisa terrível que é ver o Pantanal seco, quer ver a Amazônia seca, quer ver Minas Gerais em chamas, o Cerrado brasileiro em chamas. Não é muito fácil, não. E o Graciliano foi um dos escritores da geração de 1930 que trabalhou bem esse tema, a questão social dessa geração de que vai de 1930 a 1945, que inclui Jorge Amado, Raquel de Queiroz, José Lins do Rego, falando do Nordeste, e o Érico Veríssimo, falando do Sul brasileiro. Mas o grande mesmo é o Graciliano, que está na minha lista dos maiores escritores de todos os tempos, e no Brasil eu deixaria ele numa lista de 4 dos maiores escritores que nós temos nesse país. Vamos dar uma olhada? Nós estamos no caderno 5 e estamos na página 64. Vocês podem deixar no jeito aí, meus pequenos? Página 64 do caderno 5. Vamos dar uma olhada lá na página?
A gente abre com um dos quadros mais bonitos que eu já vi na minha vida, Criança Morta, de Cândido Portinari, 1944. O quadro é belíssimo, não a situação retratada, né? A situação retratada é, infelizmente, a realidade de muitos pobres brasileiros, mais especificamente pelo quadro dos nordestinos que vivem na seca, viveram e vivem na seca daquela região brasileira. A gente vê uma criança morta nos braços de uma mãe, né? A gente vê a família em volta, todos descalços, empobrecidos, uma terra ressecada, e é isso que é trabalhado na obra do Graciliano Ramos, essa tensão social. Vamos dar uma olhadinha nas características da obra do Graciliano, aí na página 64 mesmo, dá uma olhada lá, ó. Tensão social com denúncia das desigualdades. O Graciliano denunciava, assim como os escritores realistas denunciavam as questões sociais. Machado, Eça de Queiroz. Só que o Graciliano, sendo um neorrealista, ele acaba denunciando e propondo soluções, propondo uma saída para os problemas. E esse retorno que o escritor dá para a gente, quando ele acusa a sociedade e o governo dos graves problemas sociais, ele vem na forma de educação. A educação é a solução para os problemas do Brasil. Essa é a educação que nós temos agora, ó. Você aí aprendendo, eu aqui ensinando, uma educação formal, uma educação acadêmica. Escolas salvarão o Brasil de tudo. Nós sabemos disso. Estamos longe disso? Estamos longe. Graciliano lutou lá em 1930. Nós vamos ter que continuar lutando aqui, gravemente, né? Por conta do atraso educacional brasileiro, que agora talvez se agrave mais por conta de vocês terem acesso a essas videoaulas com professores preparados, etc. E a maioria dos estudantes brasileiros não terem a condição de acompanharem essas videoaulas no momento de tanta necessidade. Graciliano, mais moderno do que nunca, né? Eu sempre digo que ele é para depois de amanhã, de tão atual que é a literatura do Cavalheiro. Ele fala também do desajustamento social dos personagens. Tem uma tensão psicológica da exploração dos conflitos íntimos. Isso aqui a gente não vê tanto no Vidas Secas, mas a gente vê muito no Angústia, que é um dos livros que caem FUVEST Unicamp da agora de 2021, que a gente precisa saber, tá? A tensão e os conflitos íntimos explorados nos personagens. Há também memorialismo ficcional e narrativas de episódios da vida do próprio autor. Para mim, o livro de memórias mais lindo que existe no mundo é Infância, do próprio Graciliano Ramos. São capítulos que ele conta da infância dele, claro que com muita ficção, mas de uma beleza extraordinária. Eu queria tanto lembrar o nome do capítulo. Ah, meu Deus, que vontade. Eu esqueci, está me vindo na cabeça apenas o nome, lembrei. Cinturão. Veio cinto na minha cabeça. Cinturão é um cinto que o pai dele usava e que um belo dia, o pai dormindo numa rede, ele sentiu falta do relógio dele. Ele falou, onde será que está meu relógio? E ele viu o menino, o Graciliano, e falou assim, você pegou meu relógio, me devolve. E o Graciliano meio que sem resposta, porque aquele pai imenso e muito agressivo, e bravo e violento, ele ficou olhando, e o pai disse, foi você. E ele tira, oh Deus, o cinturão, acho que, seu tio está misturando um pouco, mas é mais ou menos isso. E dá no menino, ele bate no menino. Não, ele perde o cinturão na rede, levanta, acusa o menino, bate no menino, mas bate muito no menino. Só que depois que ele bate, ele volta para a rede e vê o cinturão na rede. Ele tinha derrubado. E aí você pensa, ele vai pedir desculpas, ele vai se emocionar e nada. A secura e a frieza daquele indivíduo
deixando as marcas naquele menino. É um dos capítulos mais bonitos que existe na infância, que pode ser lido como um conto também, separado, à parte, belíssimo. Além do Memórias do Cárcere, que também é uma obra memorialista. Ele tem um estilo seco, com frases curtas, poucos adjetivos, poucas figuras de linguagem. Assim como o ambiente que ele mostra na literatura dele é seco em termos subjetivos, em termos objetivos, ele vai usar também na sua própria literatura a secura de palavras. As palavras são diretas, sem enfeite, sem adjetivo, sem figura de linguagem. Ele diz diretamente o drama e o problema que aquela gente passou e que até mesmo ele passou na sua obra memorialista. Extraordinário escritor brasileiro, Graciliano Ramos. Até a próxima aula.